Boa noite a todos. Deus seja louvado por mais um dia, por sua presença mais uma vez na casa de Deus. Eu quero também mais uma vez enviar uma saudação. Ontem eu vi que mais de 600 pessoas, ou 600 conexões assistindo o sermão pelo YouTube. Deus seja louvado, que a palavra de Deus de maneira poderosa mais uma vez fale à sua vida e ao seu coração. Espero que o seu dia tenha sido abençoado. O meu foi espetacular, tive a oportunidade de aproveitar bem o dia e Deus seja louvado por isso e Deus seja louvado por sua presença aqui mais uma vez. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia no livro de Marcos. Hoje nós vamos começar a nossa reflexão no livro de Marcos, relembrando o nosso compromisso da semana de, durante o dia, em alguns momentos, estarmos reservando para buscar a Deus. Em algum momento da semana, reserve um dia especial de jejum para buscar a Deus de maneira mais intensa. E nós vamos começar hoje com Marcos capítulo 13. Nós vamos ler os versículos 26 e 27. Antes, vamos fechar os olhos e vamos falar com Deus mais uma vez. Querido Pai, acabamos de orar pelas famílias e mais uma vez estamos na Tua presença, orando e pedindo uma bênção especial pela mensagem dessa noite. Que a Tua palavra, de maneira clara e poderosa, fale ao nosso coração. Mais uma vez, Santo Deus, o nosso interesse não era ouvir um homem. Nós passamos o dia ouvindo pessoas. O nosso interesse é ouvir a Tua voz, é ouvir a Tua palavra, é permitir que o Senhor fale ao nosso coração. Então eu te peço que de maneira clara e poderosa o Espírito Santo venha a ser sentido andando entre os bancos da igreja, na galeria, ao lado de cada pessoa que está conectada, assistindo em sua casa, e que poderosamente a Tua palavra fale ao nosso coração mais uma vez essa noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 13, nós vamos ler os versículos 26 e 27, que diz o seguinte: Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Esse versículo é um dos muitos que falam sobre o retorno de Cristo. Há centenas de versículos que enfatizam que Jesus vai voltar. E esses versículos, todos eles têm uma coisa em comum, todos eles. Qualquer versículo que você olhe na Bíblia sobre a volta de Cristo, você vai encontrar uma coisa em comum. Esses versículos, eles não nos dão várias informações sobre a volta de Cristo. Olha para qualquer versículo na Bíblia sobre a volta de Cristo e você não vai encontrar data, você não vai encontrar ano, você não vai encontrar dia da volta de Cristo, você não vai saber o nome dos salvos, o nome dos perdidos. Então, há várias coisas que os versos têm em comum. E essas coisas em comum, é que eles não nos revelam várias curiosidades ou pensamentos ou dúvidas sobre a volta de Cristo. Então não adianta procurar na Bíblia, não adianta procurar data, não adianta procurar dia, não adianta procurar nome de salvos, não adianta, porque essas informações não nos foram dadas. E se elas não nos foram dadas é por um motivo, porque nós não necessitamos delas para a volta de Cristo. Nós não precisamos dessas informações para o nosso preparo pessoal para a volta de Cristo. Se nós precisássemos, com certeza elas estariam na Bíblia. E aqui vem o primeiro pensamento. Há um tempo já, eu tenho ficado preocupado, não sei se essa é a melhor palavra, mas sobre adventistas do sétimo dia que vivem procurando na internet vídeos especulativos sobre decreto dominical, sobre perseguição, sobre assuntos sobre a volta, sobre o tempo do fim, e marcando datas e especulando. E quando você começa a tirar os olhos do que a Bíblia diz e colocar os olhos em especulações, provavelmente, você vai se atrapalhar no preparo para a volta de Cristo. Então, se Jesus Cristo não deu as informações, fica tranquilo sem elas,
porque elas não são necessárias para o teu preparo. Há muitas pessoas, infelizmente, que vivem numa busca desenfreada por vídeos especulativos e sabem tudo de datas e eventos, mas não estão preparadas. E não seria a primeira vez na história que alguém que sabe tudo sobre o evento se perde ou se atrapalha quando o evento acontece. Por exemplo, um dia os reis magos saíram do Oriente e foram para Jerusalém, porque eles leram na profecia do Antigo Testamento que uma estrela iria anunciar o nascimento. E eles disseram: olha, nós vimos na profecia que a estrela iria anunciar o nascimento do Messias. Onde está o rei? E o Herodes ficou desesperado, mandou chamar os líderes religiosos. Olha, eles estão falando de uma profecia, de uma estrela, do nascimento do rei Messias. E os sacerdotes disseram assim: eles só conhecem essa profecia? Nós conhecemos várias. Nós sabemos que vai ser em Belém, nós sabemos que vai ser de uma virgem. Eles tinham todas as profecias na cabeça e mesmo assim não estavam preparados para o nascimento do Messias. Porque é possível alguém querer saber tudo de detalhes e esquecer o principal, que é a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Então, quando Marcos ele diz assim: olha, Jesus vai voltar. E deixa eu dizer o que é que Jesus vai fazer. Ele vai enviar os anjos para reunir os escolhidos. Você não precisa da data. Você não precisa da hora. Você não precisa do ano. Sabe o que você precisa? Você precisa se perguntar: e o que eu faço para ser um escolhido? Essa é a pergunta. O texto ele não está levando você a pensar sobre o ano, sobre data, sobre evento, sobre decreto dominical, sobre perseguição. Não, tudo isso vai acontecer no tempo de Deus, não pertence nem a mim nem a você. A pergunta que você tem que fazer ao texto não é o ano, a data, o evento. A pergunta é: o que eu faço para ser um desses escolhidos que os anjos virão reunir? Porque é isso que o texto está dizendo. Olha de novo para o texto, Marcos 13, verso 26. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos para reunir os seus escolhidos dos quatro cantos da terra e da extremidade do céu. Então a pergunta não é qual é o ano, qual é o dia, qual é o evento. A pergunta é: como eu faço para ser um desses escolhidos? Essa é a pergunta. É isso que você precisa saber sobre a volta de Cristo. É isso que você precisa todos os dias despertar com um sentimento no coração, dizendo: Santo Deus, eu quero ser um dos escolhidos. E para você entender o que fazer para ser um dos escolhidos, há um livro na Bíblia que tem como principal objetivo esclarecer quem são os escolhidos e como são escolhidos. É o livro de Romanos. Então, há 3 livros na Bíblia que eu recomendo você a parar de ler e começar a estudar. Pare de ler e comece a estudar. Daniel, Apocalipse, o livro de Apocalipse e Romanos. Esses 3 livros, pare de ler e comece a estudar esses 3 livros. Porque quando você entende o que esses 3 livros ensinam, você vai entender não apenas que Jesus virá, não apenas sobre as profecias, mas o que eu devo fazer para ser um desses escolhidos. Quem serão os escolhidos para a volta de Cristo? Porque não é muita vantagem, meus irmãos, ter um HD cheio de vídeos especulativos sobre decreto dominical, sobre eventos, sobre datas, sobre isso, sobre aquilo, e não conhecer Jesus Cristo e não ser um dos escolhidos. Então, Romanos ele vai nos ensinar o que fazer para ser um escolhido. Quando a Bíblia diz assim, e nós enfatizamos isso, né? Jesus vai vir para salvar. Romanos ele diz assim: olha, Jesus vai vir para confirmar a salvação. A salvação ela foi adquirida na cruz, ela foi confirmada ao longo do processo no santuário celestial e ela vai ser executada, ela vai ser eternizada na volta de Cristo. Então Romanos ele vai dizer o que você deve fazer para ser esse escolhido. E Romanos capítulo 5, 6, 7 e 8, Paulo faz questão de começar o livro deixando bem claro qual é a ênfase da salvação. 4 vezes Paulo termina esses capítulos dizendo um termo: em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Você quer ser um dos escolhidos? Você tem que estar em Cristo.
Você quer ser um dos escolhidos, tem que estar em Cristo. Olha aí, capítulo 5, verso 21. 5:21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Capítulo 7, verso 25. Graças a Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Capítulo 8, verso 39, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, 4 vezes, e isso ao longo da carta ele fala diversas vezes. Você quer ser um dos escolhidos, você tem que estar em Cristo. Você quer ser um dos escolhidos, você tem que estar em Cristo, caminhando com Cristo, próximo a Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Não é quanto você sabe, não é quanto você guarda, não é quanto você professa, não é quantos sábados você tem na tua história. É estar em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Uma das coisas mais lindas da minha vida cristã foi o dia que eu descobri que em Cristo eu estou salvo. Uma das coisas mais bonitas que aconteceu na minha vida foi o dia que eu descobri que eu não preciso fazer nada para conseguir a salvação. Eu descobri que eu não preciso guardar sábado para conseguir a salvação. Eu descobri que eu não preciso devolver dízimo para conseguir a salvação. Eu descobri que eu não preciso entregar cestas básicas para conseguir a salvação. A salvação ela é adquirida por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você está em Cristo, você pode ter acesso à salvação. E nós precisamos entender isso de maneira muito clara, porque muitas vezes, o nosso coração tem muito do que nós chamamos de legalismo, que é a ideia de que é algo tão grandioso a salvação que eu preciso fazer alguma coisa para conseguir. E a salvação é tão grandiosa que nada que você faça é capaz de fazer você conseguir a salvação. É por isso que Paulo diz assim, você tem que estar em Cristo, em Cristo, em Cristo. Um dia, Francisco de Assis estava capinando o quintal e alguém passou e olhou ele capinando e disse assim, Francisco de Assis, se Jesus voltasse daqui a 1 hora, o que é que você iria fazer? Se Jesus fosse voltar daqui a 1 hora, o que é que você iria fazer? E ele disse, se Jesus fosse voltar daqui a 1 hora, eu ia terminar de capinar o quintal. Se Jesus voltasse daqui a 1 hora, eu ia terminar de capinar meu quintal nessa 1 hora. Sabe por quê? Porque quem está em Cristo não está preocupado se vai ser daqui a 1 semana, daqui a 1 mês, daqui a 15 dias, o ano que vem, 2021, 2022. Se você está em Cristo, você está em paz. Se você está em Cristo, você está percorrendo o caminho da salvação. Pastor, então me explica bem aí. Vamos lá. Se eu não preciso fazer nada para conseguir a salvação, por que a gente faz tanta coisa? Se eu não preciso guardar sábado para conseguir a salvação, por que então nós guardamos o sábado? Por que foi lhe apresentado aqui? Você foi apresentado como diretor de mordomia cristã. E eu sei que mordomia cristã ensina a devolver dízimo, a devolver oferta, a usar os dons, a cuidar do corpo. Deixa eu contar uma história para você. Um dia, uma mulher era casada com um homem muito mau, um homem agressivo, que às vezes batia nela e ela tinha uma vida muito infeliz. E esse homem morreu, ela casou novamente com um homem bom, um cristão. E um dia ele chegou em casa, ela estava aflita, chorando, e ele perguntou, por que você está aflita, querida? E ela disse assim, porque eu tenho medo que você me agrida. E ele perguntou, mas por que eu iria te agredir? E ela disse assim, meu esposo anterior, quando ele chegava em casa, não estava tudo pronto, ele era agressivo comigo, e eu não consegui terminar tudo hoje, eu tenho medo de você ser igual a ele. E aquele homem a abraçou e disse assim, entende uma coisa, eu te amo. Por favor, eu te amo, entende isso. E se você fizer qualquer coisa, eu quero que você faça em resposta ao amor que eu tenho por você. Por favor, nunca mais faça nada por medo. Faça porque você aprendeu a me amar. Então a vida cristã é você entender que você não está casado com um marido mau, agressivo, que quer te destruir, que quer tua perdição. Você está casado com um noivo, o Cordeiro de Deus, que te ama
E tudo que você faz não é em resposta ao que Ele vai te dar, é em resposta ao que Ele já te deu. Então, eu não guardo o sábado para conseguir a salvação. Eu guardo o sábado porque a salvação já me foi dada na cruz do Calvário. E em resposta, eu vou responder em amor e obediência. Ninguém devolve dízimo para conseguir o que a cruz do Calvário já nos conseguiu. Nós somos fiéis a Deus em resposta ao que Ele já fez por nós. Então, quando você tem essa perspectiva da vida cristã, a fidelidade a Deus, ela muda completamente de sentido. Eu o amo, porque Ele me amou primeiro. João 14,15. Se vocês me amam, vocês vão responder em obediência aos mandamentos. Então, você não pode conseguir a salvação. Você pode andar na salvação. E a salvação é estar em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Se eu não estou em Cristo, eu posso ter todos os sábados da vida no meu currículo, mas eu estou perdido como alguém que nunca conheceu ou nunca quis obedecer à verdade do sábado. Porque quando eu estou em Cristo, é essa resposta que vai me levar ao caminho da salvação. Paulo repete isso em Romanos 13. Abra sua Bíblia, Romanos 13. Romanos capítulo 13. Mais uma vez ele vai falar da volta de Cristo. E olha o que ele diz. Romanos 13. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a vossa salvação está mais próxima agora do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Então vamos deixar, irmãos, as obras das trevas. Vamos nos revestir das armas da luz. Vamos andar dignamente como em pleno dia, não em orgias, não com bebedices, não com impudícias, não com dissoluções, não com contendas, não com ciúmes, não. Mas ande como alguém que está revestido do Senhor Jesus Cristo. Alguém que não dispõe mais nada para a carne no tocante às suas concupiscências. Então Paulo está dizendo assim, olha, vocês têm todas as informações de que Jesus vai voltar. O que vocês precisam está aí, Ele vai voltar. Despertem do sono, a nossa salvação está muito próxima. Então vivam como alguém que está revestido de Cristo, como alguém que aprendeu a caminhar com Cristo, se revestir de Cristo, porque Jesus vai vir reunir os escolhidos, e os escolhidos são pessoas que aprenderam a diariamente se revestir de Cristo. Se eu não aprendi a me revestir de Cristo, meus irmãos, tudo que eu faço tem a mancha terrível do egoísmo, a mancha terrível do meu eu, de querer ser melhor que alguém, de querer chamar a atenção para o que eu faço e para o que eu obedeço. Então Paulo está dizendo, você quer ser um dos escolhidos? Se revista de Cristo. E se você se revestir de Cristo, alguma coisa vai acontecer na tua vida. Sabe o que vai acontecer na sua vida? Você não vai andar nas obras das trevas, você não vai andar em orgias, em bebedices, em contendas, em ciúmes. Você não vai ficar dispondo coisas para a carne, porque você está revestido de Cristo. E esse foi um dos dias mais lindos da minha vida. Foi o dia que eu descobri que Jesus Cristo me ama, não pelo que eu faço. Jesus Cristo me ama pelo que Ele fez por mim. Se alguém perguntasse, Jesus, por que você ama tanto Josanã? Ele não ia dizer assim, porque ele é pastor. Porque o último sábado ele estava na igreja. Por causa da maneira como ele se veste. Não. Se alguém perguntasse a Jesus Cristo, por que você ama tanto Josanã? A resposta dele seria levantar as mãos e dizer, porque ele é meu filho e eu paguei o preço por ele. E quando eu entendi isso, eu só tenho como viver de uma maneira agora, indo à presença de Deus todos os dias para me revestir dele, para viver como alguém que entende o que foi feito por mim na cruz do Calvário. Então, tudo que eu faço é em resposta ao que já foi feito por mim. E isso, meus irmãos, é libertador para a vida cristã. Isso é libertador para a vida cristã. A vida cristã deixa de ser um peso para conseguir alguma coisa
e começa a ser a alegria de caminhar junto de alguém que já me deu o que eu precisava. A vida cristã deixa de ser uma luta para chegar à cruz e começa a ser a vitória de alguém que já foi salvo na cruz e agora vai andar dignamente na luz de Deus. E aí você entende, é isso que Jesus vai vir fazer. Ele vai vir reunir aqueles que andaram fiéis ao lado dele, porque se revestiram dele todos os dias. Aqueles que aprenderam a caminhar com Cristo todo dia, se revestiram de Cristo todo dia e foram um dos escolhidos. E como esses escolhidos serão achados quando ele voltar? Abra sua Bíblia, o livro de Mateus. Esses que entenderam que são salvos pela cruz, que são salvos pelo que Jesus fez, como é que eles serão encontrados quando Jesus voltar? Mateus 25, verso 21. Mateus 25, verso 21. Disse-lhe o Senhor: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo ou na alegria do teu Senhor. Então, quando Jesus voltar, ele vai dizer assim: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Você aprendeu a andar comigo e você aprendeu a ser um servo bom e fiel. Fiel em quê, Senhor? Fiel no pouco que eu coloquei nas tuas mãos. Você tem um dia de 24 horas, é um pouquinho só. Mas se nesse dia de 24 horas, nesse pouquinho de 24 horas, você diz assim: nesse dia de 24 horas não dá tempo ler a Bíblia, não dá tempo orar, não dá tempo fazer o culto com minha família. Você está dizendo: Santo Deus, eu não tenho a mínima condição de cuidar da eternidade, porque o tempo no céu não vai ser de 24 horas, mas de eternidade em eternidade. Santo Deus, eu não tenho a mínima condição de cuidar da eternidade no céu, porque eu não estou caminhando contigo para ser capaz de cuidar desse pequeno pedaço de tempo de 24 horas. Mas quando você começa a andar com Cristo, quando você começa a sentir a alegria de se revestir de Cristo, você vai querer começar o dia na presença daquele que você aprendeu a amar. Então a vida cristã, meus irmãos, é aprender a olhar para Jesus Cristo, entender o que Ele me ama e responder em amor. E quando eu respondo em amor, eu vou começar a querer viver como Ele quer que eu viva. E eu vou começar a ser fiel num pequeno espaço de tempo de 24 horas. E quando Ele voltar, Ele vai dizer assim: Josanã, seja bem-vindo. Você vai receber não apenas um dia de 24 horas, mas uma eternidade. Você tem um corpo que, na melhor das hipóteses, vai durar 120 anos. E você, num corpo de 120 anos, não honra a Deus no seu corpo. Como é que você quer ser capaz de cuidar de um corpo que vai durar a eternidade, se você não é capaz de cuidar de um corpo de acordo com a vontade de Deus, caminhar ao lado de Cristo, fazendo a vontade dEle na sua vida? Nós recebemos um pouco de recurso, que é nada comparado ao que vamos receber no céu. Se eu sou incapaz de caminhar com Cristo e honrar a Deus com um pouco de recurso que eu tenho, como é que eu quero ir para um lugar que a rua vai ser de ouro e que as paredes vão ser de pedras preciosas? Então, quando eu começo a caminhar com Cristo, eu vou aprender a honrar, a viver e a me revestir de um Cristo que vai me tornar fiel a cada dia, fiel a cada dia, fiel a cada dia. Para conseguir a salvação? Não. Para andar no caminho da salvação, porque a salvação já me foi adquirida na cruz do Calvário. E agora tudo que eu vou fazer caminhando com Cristo é uma resposta de amor ao Deus que me salvou na cruz do Calvário. Isso é fidelidade na Bíblia. Então, fidelidade não é o que eu faço para conseguir. Fidelidade é o que eu faço, porque algo já foi conseguido por mim na cruz do Calvário. Fidelidade não é o que eu faço para alcançar. Fidelidade é o que eu faço, porque já fui alcançado. Fidelidade, um dia Spurgeon, falando sobre isso, ele disse assim: deixa eu explicar para você o que é fidelidade. Fidelidade é o seguinte: não suje os seus pés com a lama do pecado desse mundo, porque muito em breve os seus pés vão pisar na rua de ouro da Canaã celestial. Não suje os seus ouvidos com as coisas impuras desse mundo, porque muito em breve os seus ouvidos ouvirão os anjos cantando Hosana ao Rei dos Reis.
Não suje as suas mãos com a lama do pecado, porque muito em breve a sua mão vai ser usada para tocar as harpas de ouro do céu. Não suje os seus olhos com a maldade do pecado desse mundo, porque muito em breve os seus olhos vão ver o Rei na sua glória e formosura. Então, por que eu tenho que ser fiel? Porque Deus está me levando para um lugar onde eu vou viver eternamente ao lado desse Deus que me salvou. E eu quero, desde agora, honrar esse Deus que me ama e me salvou. Pastor, então me ajuda. O que eu faço então para ser um desses fiéis? O que eu faço para ser um desses escolhidos? Qual é a minha parte ao caminhar com Cristo? O que é que um fiel, o que é que um escolhido que aceitou o que Jesus fez na cruz do Calvário faz? Como é que ele vive? 3 características daqueles que aprenderam a se revestir de Cristo, daqueles que aprenderam a caminhar com Cristo, daqueles que aprenderam a viver ao lado dele. 3 características, e eu quero terminar com essas 3 características. A primeira, esses fiéis que aprenderam a se revestir de Cristo são aqueles que preferem mais a fidelidade a Deus do que o livramento de Deus. Então, se você está se revestindo de Cristo, se você está caminhando com Cristo, você vai se tornar alguém que vai preferir mais a fidelidade a Deus. Eu prefiro mais ser fiel a Deus do que receber livramentos de Deus. Olha para a Bíblia. Um dia disseram assim para Daniel: Daniel, é o seguinte, você não pode mais andar com Deus, você não pode mais se revestir de Deus. Então, durante um período de 30 dias, você não pode mais orar. E tem mais. Se você desobedecer e quiser se revestir de Cristo nesses 30 dias, você vai ser morto. Você vai para a cova de leões. Daniel, ele priorizava tanto se revestir de Cristo que ele disse assim: eu prefiro morrer do que passar um dia sem me revestir de Deus. A grande questão ali é: você prefere mais a preservação da vida ou se revestir de Cristo? E Daniel disse assim: eu prefiro me revestir de Cristo, mesmo que eu tenha que enfrentar os leões. Sabem, às vezes as nossas escolhas são bem mais simples. É assistir Netflix até 1h da manhã ou ir dormir mais cedo para no outro dia começar cedo na presença de Deus. É bem mais simples do que uma cova de leões. Mas às vezes, muitas vezes, nós preferimos o Netflix. Então, a grande questão da vida cristã é: o que você vai fazer com a salvação que te foi dada na cruz do Calvário? Você vai andar com Cristo e se revestir dele todos os dias? Então priorize mais a fidelidade, o compromisso com Deus, do que o livramento e a boa vida. A mesma coisa na história dos 3 amigos dele, a mesma coisa. É o seguinte: vocês vão adorar a Deus ou vocês vão adorar a estátua? Se adorar a Deus, Ele não vai livrar vocês da fornalha. Mas se vocês adorarem a estátua, vocês não vão para a fornalha. O que vocês preferem? Eles disseram: nós preferimos Deus. E eles entraram na fornalha sem nenhuma indicação de que ela não iria queimá-los, porque eles preferiam mais a fidelidade a Deus do que o livramento. No meu último distrito pastoral, um ancião me disse assim: pastor, eu queria que o senhor fosse fazer uma visita comigo hoje. E ele disse: pastor, é uma visita difícil. É para um irmão que está há 3 anos desempregado e o único motivo é a fidelidade a Deus em relação ao sábado. Único motivo. Um profissional excepcional, pastor. O currículo dele é incrível. Ele chega na empresa, quando olham o currículo dele, ele é aprovado na hora, ele é chamado na hora. Aí ele diz assim: olha, mas eu sou fiel ao meu Deus. E o meu Deus disse que eu deveria no sábado, que eu devo no sábado guardar o dia, estar com minha família, adorá-lo. E as pessoas sorriem e dizem assim: então aqui você não pode trabalhar. E algumas vezes ele já aceitou o emprego, pastor, no começo da semana, e passou a semana trabalhando, para na sexta-feira dizer: olha, amanhã eu não venho. E ele perde o emprego. E ele está há anos nessa luta. E eu confesso a vocês que esse não é um tipo de visita fácil de se fazer. Você não sabe o que falar. O que é que eu vou falar para uma pessoa que está enfrentando uma situação dessa há anos? E quando nós
chegamos na casa dele, ele abriu a porta, mas com tanta alegria, ele, a esposa e 2 filhos, que eu, no coração, pensei, eu acho que o ancião me trouxe para a casa errada. Não é essa casa, não pode ter tanta alegria numa casa que está enfrentando isso. E quando eu entrei, que comecei a ouvir aquela família, eu vi que era a casa certa. E ele me dizia, pastor, não é fácil, não é fácil. Eu não vou dizer ao Senhor que é fácil, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu nunca senti Deus amparando tanto a nossa vida e a nossa família como está nesses anos. Eu nunca senti Deus tão próximo. Então eu louvo a Deus o que está acontecendo, porque eu estou preferindo mais a Deus do que o livramento de Deus. Eu estou preferindo mais o que Deus é na minha vida do que o que Deus pode fazer na minha vida. Então, os fiéis, os que os anjos irão vir para reunir, os escolhidos, são aqueles que se revestem tanto de Cristo a cada dia, que preferem mais Deus do que o livramento de Deus. Segunda característica dos fiéis, os escolhidos, são aqueles que preferem o que Deus pede, mesmo que pareça absurdo. E às vezes o que Deus pede para quem está caminhando no caminho do céu parece absurdo. Às vezes é dizer para uma jovem solteira que está apaixonada, dizer assim, olha, ele não tem a mesma fé que você, eu sei que você está completamente apaixonada por ele, mas não vai ser o melhor para você. E alguém que confia tanto no que Deus orienta, que diz, eu vou abrir mão do que eu quero, da minha paixão, pelo que Deus diz, que deve ser um relacionamento cristão. Eu não vou entrar em um jogo desigual que provavelmente vai comprometer minha fé, que vai atrapalhar a minha caminhada. Um dia, um homem chamado Abrão teve um encontro com Deus. Abrão significa pai exaltado, pai excelso. E esse homem passou 90 anos com esse nome, sem filho, sem o filho da promessa. Agora tenta imaginar essa cena. Uma caravana está indo para o Egito, para em frente à tenda de Abrão, e Abrão era muito hospitaleiro, manda eles descerem dos camelos, dá água para os camelos, faz comida para eles, e eles se sentem tão impressionados com a hospitalidade de Abrão, que perguntam assim, como é teu nome? E quando ele falava o nome, não é como em português, que a gente entende Abrão, e alguém tem que dizer que Abrão significa pai exaltado, não. No hebraico, quando ele dizia assim, meu nome é Abrão, a pessoa já entendia que Abrão significava pai exaltado. Então, o significado desse termo Abrão, quando ele dizia, meu nome é Abrão, eles já entendiam, Abrão significa pai exaltado, pai excelso. E eles perguntam assim, pai excelso, pai exaltado, que bom, cadê os teus filhos? E Abrão dizia, não tenho nenhum. Aí eu acho que eles não se aguentavam de rir. Como é que alguém pode se chamar pai exaltado, pai excelso, sem filho nenhum? E iam para o Egito rindo. Aí Gênesis 17 diz que Deus apareceu para Abrão e disse assim, Abrão, é o seguinte, teu nome não vai ser mais Abrão, eu vou mudar teu nome. O teu nome agora vai ser Abraão, pai de multidões. E aí a caravana volta do Egito, para de novo, na frente da tenda de Abrão, que agora era Abraão, e diz assim, e aí Abrão, como é que está, pai exaltado? Pai exaltado sem filho nenhum. Aí ele diz assim, meu nome não é mais Abrão, meu Deus apareceu. E meu Deus mudou meu nome. Ah, finalmente, ainda bem que mudou teu nome. Agora, qual é teu nome agora? O meu nome agora é pai de multidões. Aí é que eles não se aguentaram de rir. Pai de multidões? Você é louco? Quem é que acredita nisso, que um homem sem filho vai ser pai de multidões? Eu imagino Abraão com um olho bem sério, com o rosto bem sério, dizendo assim, o meu Deus acredita. E se o meu Deus acredita, eu acredito junto. Fidelidade é acreditar. No momento que estamos vivendo, dizer, eu prefiro a fidelidade na guarda do sábado do que a estabilidade no emprego. É um absurdo. Quem é que acredita nisso? O meu Deus acredita. E se o meu Deus acredita, eu acredito junto. É um absurdo, num período como esse, ser fiel a Deus nos dízimos e ofertas, compartilhar o que eu tenho com pessoas que não têm, como foi feito sábado aqui na live, Deus seja louvado. É um absurdo, eu tenho que guardar, eu tenho que estocar, eu tenho que...
Quem é que acredita que é para ser fiel num momento como esse? Meu Deus acredita, e se meu Deus acredita, eu acredito junto. Fidelidade, ser um dos escolhidos, é você acreditar no que Deus acredita, mesmo que pareça um absurdo. Terceira característica e última, há várias, mas eu quero hoje me deter em 3. Abra sua Bíblia no último versículo dessa noite, Apocalipse capítulo 2, verso 10. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Diz o seguinte: não temas. Os últimos dias nessa terra, meus irmãos, são dias que nós vamos temer. Aí Jesus começa o livro do Apocalipse dizendo: não temas. Ah, pastor José, não, mas você não sabe o que eu estou passando no casamento. Mas não sou eu que estou te dizendo para não temer. Jesus Cristo está dizendo: não temas. Mas você não sabe como está sendo difícil manter o emprego, sendo fiel na guarda do sábado. Não temas. Você não sabe como está sendo difícil manter a família, quando tem um que não quer simplesmente manter a família. Não temas. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Os que se revestem de Cristo todo dia, eles vão chegar num momento, antes da volta de Jesus, que eles vão estar com o coração tão no céu, que eles vão preferir mais a coroa do que a vida. Os que se revestem de Cristo todo dia, não para conseguir salvação, mas para viver ao lado daquele que já garantiu a salvação na cruz do Calvário. Os que aprendem a caminhar e se revestir de Cristo todo dia, eles vão chegar num momento da vida, eles vão chegar à conclusão: há uma coroa preparada, e ela é mais valiosa do que a vida. Há uma coroa preparada, e ela vale mais até do que a própria vida. Se chegar um momento em que eu tiver que decidir, como Daniel, entre orar e a cova dos leões, eu quero decidir a oração. Se chegar um momento que eu tiver que decidir entre a série e acordar cedo para a Bíblia, eu vou decidir pela Bíblia e vou deixar a série para lá. Porque há uma coroa preparada, que ela é tão grandiosa, que ela vale até a própria vida. Se eu tiver que chegar um momento de ser fiel, mesmo diante da morte, é isso que eu quero para a minha vida, porque eu quero a coroa da vida. Sabem, é assim que nós temos que criar os nossos filhos. Outro dia eu vi um pastor dizendo: eu não estou criando os meus filhos para serem médicos, advogados, professores. Pode ser que eles sejam isso, não há nenhum problema. Mas eu estou preparando meus filhos para serem mártires, para estarem tão firmes ao lado de Cristo, que quando tiverem que tomar a decisão, eles decidam pela coroa da vida. E essa decisão, meus irmãos, ela não é tomada no dia da perseguição. Há um autor adventista chamado Leroy Froom que ele diz: o fogo da perseguição não produz mártires, ele apenas revela os mártires. Ninguém decide pela coroa da vida quando a trombeta soar. Nós estamos decidindo a cada manhã, quando nós acordamos, cada manhã, quando nós decidimos sair de casa sem um culto familiar, nós estamos decidindo entre a coroa da vida, entre se revestir de Cristo e aproveitar e cuidar e atender às necessidades temporais. Toda semana, quando você decide como você vai receber o sábado, você está decidindo. Toda semana. Todo dia, quando você decide se vai sair de casa sem esse livro ou com esse livro, você está decidindo. Durante a Revolução Francesa, saiu um decreto dizendo que eram para as Bíblias serem queimadas, e nas praças de Paris, pilhas e pilhas de Bíblias foram queimadas. Se esse decreto saísse hoje novamente, nós já temos como saber quem ficaria firme ou não. Como assim, pastor? Se hoje que você tem 10 Bíblias em casa e você decide sair sem ler nenhuma, dificilmente você iria ler se fosse proibido. Então hoje você já está tomando a decisão de quem você vai ser na perseguição. Então eu não preciso saber quando a perseguição virá, eu preciso saber o que eu fiz hoje de manhã.
Eu não preciso saber quando o decreto vai sair, eu preciso saber se eu fiz o culto com minha família hoje ou não, se eu passei tempo em oração ou não, porque quando esse momento chegar, eu vou estar firme. Então não é que hoje não tem mais esse decreto porque Satanás agora gosta da Bíblia. Não, ele continua odiando a Bíblia, ele só não quer gastar fósforo. Porque ele pensa assim, olha, para que queimar a Bíblia se eles não leem? Para que destruir a Bíblia se eles não abrem? Então deixa com Bíblia mesmo, desde que eles vão para o trabalho, sem abrir a Bíblia, sem orar. Então eu quero fazer um convite para você essa noite. Eu quero convidá-lo a dizer, Santo Deus, me perdoa. Me perdoa porque eu aceitei o que a cruz fez por mim. Mas eu estou caminhando sozinho. Eu não estou me revestindo de Cristo todos os dias. Eu não estou caminhando com Cristo a ponto de ser um dos escolhidos, desse que os anjos vão vir para reunir. Me perdoa, me ajuda a despertar. Me ajuda a entender que quando o fim chegar, eu já preciso ter tomado a decisão. Primeiro, a decisão de priorizar a fidelidade do que o livramento. Segundo, de acreditar no que Deus acredita, mesmo que pareça absurdo. E terceiro, de querer mais a coroa da vida do que a própria vida. Nós vamos ouvir uma música nesse momento. Enquanto você estiver ouvindo essa música, eu quero convidá-lo a dizer, Santo Deus, me ajuda. Me ajuda a me revestir do Senhor. Me ajuda a cada dia a começar o dia andando contigo, priorizando o que é tua prioridade, para que eu seja transformado a cada dia, até o dia que vou viver eternamente no céu contigo. Preste bem atenção na letra dessa música e ao final nós vamos orar. Hoje eu não vou pedir para você ficar em pé, levantar a mão. Eu vou pedir que a decisão seja tomada aí no teu coração, onde você está. E a cada dia dizer, Santo Deus, eu quero ser um dos escolhidos. E eu entendi hoje que escolhido é aquele que aprendeu a caminhar com Cristo a cada dia, se revestir de Cristo a cada dia, para permitir que a salvação que foi adquirida na cruz do Calvário se torne real, verdadeira a cada dia na vida. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, mais uma vez eu te peço que aquilo que eu não consegui falar com minhas palavras, que o teu Santo Espírito complete. Mas, Santo Deus, esse é um tema que move o meu coração. A alegria, a satisfação de entender que eu sou amado por Cristo na cruz do Calvário. De entender que tudo que alguém precisava fazer para conseguir a salvação, Jesus Cristo fez. Agora, entendendo o quanto Ele me ama, eu vou começar a caminhar com Ele. Eu vou começar a me revestir dEle, para que as bênçãos da salvação sejam vistas na prática na minha vida, através da obediência, através da fidelidade, do compromisso. E quanto mais eu caminho com Cristo, me revisto de Cristo, mais eu vou poder tomar as decisões que esses homens da Bíblia tomaram, de abrir mão de qualquer coisa, de abrir mão de qualquer riqueza, de abrir mão de qualquer poder, como ouvimos na música, para me revestir de Cristo, para estar com Ele. Ajuda-nos, Senhor, a priorizar as Tuas prioridades. Nos dá uma noite em paz. Abençoa cada um dos amigos que estão nos acompanhando agora através da internet, que a Tua presença de maneira clara e poderosa tenha falado ao coração deles. Te agradeço por um casal especial que estuda a Bíblia com eles, o Marcos Paulo e a Gabriela, que estão nos acompanhando. Que o Senhor abrace essa família querida que está interessada a cada noite, a cada semana a estudar a Bíblia. Toma-nos em Teus braços, nos leva em paz e nos traz amanhã mais uma vez para escutar a Tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, o leve em paz e amanhã mais uma vez o traga para ouvirmos a palavra de Deus.